Palavras de Omama. Por que continuo a lutar? Porque estou vivo. Davi Copenaua, depoimento à American Anthropological Association. Turner e Copenaua, 1991, página 63. Quando eu era jovem e ainda não era xamã, eu não sabia sonhar. Era ignorante, dormia como uma pedra jogada no chão. Era incapaz de ver as coisas da floresta durante meu sono. Mais tarde, entendi que não devia esquecer as palavras de Omama que nos vêm do primeiro tempo. Então pedi aos xamãs mais velhos de minha casa para me transmitirem os cantos dos Chapiri, para assim poder sonhar de verdade. Antes, quando eu dormia, só via coisas muito próximas. Ainda não tinha em mim o sonho dos espíritos que permite que a imagem dos xamãs viaje longe. Não conseguia contemplar as coisas do tempo dos nossos ancestrais, nem ver o que eram de fato o trovão, o céu, a lua, o sol, a chuva, a escuridão e a luz. Eu ainda era ignorante. Foi só depois de ter bebido pó de Yacoana por muito tempo que eu pude conhecer a imagem de todas essas coisas. É desse modo, como eu disse, que os habitantes da floresta estudam, virando espíritos. Os brancos são outra gente. A Yacoana não é boa para eles. Se começarem a beber sozinhos, os Chapiri chateados só vão emaranhar seus pensamentos e a barriga deles vai cair de medo. A imagem da Yacoana só tem amizade por quem nasceu da floresta. Depois de ter me tornado xamã, comecei a conhecer melhor os Chapiri e assim a ampliar meu pensamento. Desde então, não paro de chamá-los e fazer descer suas imagens. Quase nunca durmo sem responder a seus cantos à noite. Sempre os vejo dançar com gritos de alegria em meu sonho. Quando eu era adolescente e ainda não sabia nada dos espíritos, às vezes pensava que os xamãs talvez cantassem à toa. Até perguntava a mim mesmo se não estariam mentindo sob o efeito da Yacoana. Depois de ter eu mesmo conhecido seu poder, entendi que não era nada disso, que eles realmente respondem aos cantos dos Chapiri. Aí pensei, se eles só fingissem que viam os espíritos, acabariam ficando com medo do poder da Yacoana e parariam de bebê-la. Mas é ao contrário, eles trazem mesmo as palavras das terras distantes de onde baixam seus espíritos. É verdade. Os xamãs mais antigos abrem os caminhos dos Chapiri e os mandam construir suas casas de espíritos para nós, como eu disse. Então, se nosso peito não estiver sujo e se respondermos bem aos seus cantos, eles ficam felizes e se instalam. É assim desde o primeiro tempo em que nossos ancestrais foram criados, desde que começaram a imitar o filho de Omama, o primeiro xamã. Soprando o pó de Yacoana nas narinas dos mais jovens, continuaram a lançar neles o sopro de seus Chapiri. É por isso que somos capazes de vê-los, desde aquele tempo, de modo que um grande xamã que tem muitos espíritos não pode ser ciumento. Se um jovem os pedir a ele, não pode recusar. Deve abrir seus caminhos e transmitir ao jovem o sopro dos Chapiri. Foi assim que, quando eu quis me tornar xamã, pude obter o Chapiri do pai de minha esposa. Ele foi generoso comigo, porque seus Chapiri são muito numerosos e a casa dele é mais alta que o céu. Adultos, vivemos um longo tempo durante o qual ainda somos jovens. Depois, vamos aos poucos ganhando idade e a menos que feiticeiros inimigos nos quebrem os ossos ou que a epidemia Chauara nos devore, envelhecemos com retidão. Não morremos tão cedo. Durante todo esse tempo, os Chapiri nos protegem
e nos curam de todos os males. É por isso que costumo repetir aos meus parentes mais velhos: deem-me seus espíritos para que eu possa curar as pessoas da nossa casa quando vocês não estiverem mais aqui. Vocês são grandes xamãs, não sejam avarentos. Se não forem generosos, todos vão pensar que são mentirosos. Os Chapiri não são como nós, eles não morrem nunca. Vocês não podem se recusar a dá-los. Desde que o pai de minha esposa começou a me dar seus Chapiri, aprendi as palavras deles tanto quanto pude. No entanto, ainda tenho muito a aprender, pois os Chapiri são inúmeros e seus cantos não têm fim. Por isso, mais tarde vou voltar a estudar com meu sogro. Vários outros xamãs farão isso comigo. Logo vai nos chamar para beber iacoana com ele. Então irá nos dar outros espíritos para não ficarmos desamparados depois que ele morrer. Hoje já não restam muitos grandes xamãs como ele na floresta. A fumaça do ouro a deixou quase toda desabitada. Mesmo em nossa casa em Uatoriqui, meu sogro é o único xamã antigo que sobreviveu. É por isso que estou ansioso para continuar a tomar iacoana com ele. Assim que puder viajar um pouco menos pelas terras dos brancos para defender nossa floresta, vou pedir a ele para me transmitir muitos outros dos seus Chapiri. Por enquanto, ele me diz: você é jovem, espere um pouco. Você ainda é fraco e tem fome de carne demais. Pensar muito nas maldades dos brancos confunde o seu pensamento. Não seja impaciente. Mais tarde, os Chapiri mais antigos poderão chegar até você e assim sua casa de espíritos irá crescendo de pedra e do trovão, bem como dos insetos Warucinari, do céu novo e dos gaviões maléficos Coimari. Aí respondo: Raixopê, essas são boas palavras. Pedirei outros Chapiri quando a calma tiver voltado ao meu pensamento. Por enquanto, os brancos ainda não pararam de invadir nossa terra. Preciso viajar e falar duro com eles em suas cidades, em todos os lugares onde puder. Mas se eu fosse como os outros habitantes da floresta e não conhecesse a língua de fantasma desses forasteiros, preferiria muito mais ficar em minha casa para tomar iacoana e fazer dançar os espíritos. Meu sogro e outros xamãs de Uatoriqui me dizem também: não nos peça novos Chapiri agora. Se você receber espíritos maléficos, vai querer mandá-los atacar os brancos. Não vai ser bom. Seu pensamento está agitado e, se ficar com raiva, vai ficar agressivo demais. Se esses forasteiros lhe disserem palavras ruins, você vai mandar seus Chapiri devorá-los e os parentes de suas vítimas vão querer se vingar. São palavras sábias, reconheço. Se eu chamar novos Chapiri sem poder responder a seus cantos como se deve, eles vão ficar descontentes e vão se voltar contra mim. Depois é verdade. Se eu ficar constantemente zangado, meus Chapiri maléficos podem agredir os brancos à minha revelia. É por isso que, por ora, evito pedir novos espíritos aos grandes xamãs de minha casa. Os brancos, meus amigos, ficam me chamando para defender a floresta, muito longe de minha casa em Uatoriqui. Às vezes eu fico preocupado, pensando que posso envelhecer sem ter aprendido nada de novo. Meu pensamento ainda está procurando. Para conhecer de fato os espíritos, ainda vou precisar estudar muito com a Iacoana. Mas vou fazer isso mais adiante, quando minha mente tiver se acalmado, quando não tiver mais obscurecida pelas palavras tortas dos garimpeiros e fazendeiros, quando eles finalmente pararem de sujar os rios, derrubar as árvores e espalhar fumaças de epidemia. Vou voltar a beber o pó de iacoana na floresta, silenciosa de novo, e então minha atenção poderá, enfim, se fixar na palavra dos espíritos. Apesar de minhas viagens a terras distantes, os Chapiri de minha casa e os espíritos não estão bravos. Eles continuam dançando para mim.
Porém, alguns deles, que moravam na parte mais alta da casa, para além do céu, acabaram me deixando. Devem ter fugido por causa dos alimentos que os brancos me deram, comidas gordurosas e salgadas que enfraquecem o peito e afugentam os espíritos com seu cheiro. Até a água de suas cidades, apesar de ser tão clara, tem um sabor estranho. Além disso, de tanto viajar para tão longe, outros dos meus chapiri, leve como os penugem, foram carregados pelo sopro dos motores de avião. Mas o que me preocupa é que eu ainda não consegui fazer descer até mim os chapiri que nossos antepassados mais apreciavam entre todos, os dos japins e a Ayokora. Eles são espíritos mais experientes na cura, como eu disse. Eles vêm dentro dos doentes e sabem tirar o mal deles sem cortar seus corpos, ao contrário dos médicos brancos. Assim que um ser maléfico coloca seus objetos de febre e dor dentro de uma de suas vítimas, os espíritos Ayokorari são capazes de arrancá-los e fazer com que sejam regurgitados por seu pai, o xamã. No tempo em que os remédios dos brancos não existiam na floresta, esses chapiri eram os preferidos por nossos antigos. É por isso que eu, seguindo-os, quero consegui-los também. Não quero ser xamã para enganar meus parentes. Vi muitas vezes nossos antigos curarem com esses espíritos poderosos e quero mesmo seguir seus passos. Contudo, meu pai, que era um homem comum, não sabia fazer dançar esses chapiri, de modo que ele nunca vieram me visitar por conta própria. Tive de pedi-los ao meu padrasto de Tootobi. Ele foi muito generoso e logo os chamou para dançar para mim. Para isso, ele me fez beber iacoana durante vários dias sem parar. Então eu pude ver no tempo do sonho, Chapiri amarrando suas redes em minha casa de espíritos. Porém, alguns dias depois, antes mesmo de eu ter recuperado todas as minhas forças, os brancos me chamaram. Na viagem até a cidade, fiquei mais uma vez sentado no avião muito tempo. Aí, sem que eu me desse conta, foram destruídos os caminhos dos espíritos Ayokorari que eu tinha acabado de conseguir. Quando retornei, meu sogro bem que tentou fazê-los voltar para perto de mim. Não adiantou. Eu não tinha sido prudente como deveria. O efeito da iacoana era recente e eu ainda estava fraco. Voando tão alto e tão longe, os caminhos daqueles chapiri não resistiram. Se fosse por isso, eu os teria guardado até hoje. Algum tempo depois, um xamã de Tootobi que chamo de cunhado veio me fazer uma visita em Watoriki. É um amigo de infância e ele mesmo tem muitos desses espíritos dos japins Ayokora. Bebemos o pó de iacoana juntos para curar um homem doente de feitiçaria Heri. Aí eu quis arrancar do corpo dele a planta maléfica que estava queimando sua imagem no interior do corpo. Para fazer isso, tentei chamar a mim os espíritos Ayokorari que tinha ganhado antes de minha viagem aos brancos. Meu cunhado estava do meu lado e me guiava. Eu fiz muito esforço, mas mesmo assim não consegui cuspir a feitiçaria no chão de nossa casa. Deve ter caído em outro lugar, longe de nossas vistas. Eu achava que ainda possuía aqueles espíritos curadores, mas eles já tinham ido embora. Minha boca tinha ficado estéril. Deles só restava comigo um espírito desajeitado que chamamos Ayokorari Chapokori-a. Esse chapiri também cospe os objetos maléficos, mas ele os faz cair longe do xamã, sem que ninguém jamais possa vê-los. O tubo de sua garganta é torcido e ele cospe para trás em seu próprio espelho e não pela boca da frente, que não pode, portanto, torná-los visíveis. Com os verdadeiros espíritos Ayokorari é muito diferente. São eles que eu queria ter na minha casa de espíritos. Muitas vezes, no tempo do sonho, eu os vi chegar para amarrar suas redes. No entanto, sempre acordei antes que eles pudessem se instalar. Acho que xamãs inimigos devem ter mandado de propósito esses chapiri estéreis para atrapalhá-los a tomar seu lugar. Se for isso, os xamãs de minha casa vão ter de expulsar esses intrusos
para eu um dia poder fazer dançar verdadeiros espíritos Ayocorari. O Chapiri do Japim Ayokora só vem morar na casa de espíritos de um xamã se sua boca não estiver salgada nem queimada por carne de caça. E é muito difícil ficarem de fato, porque são muito ariscos. Assim é. Eles se aproximaram de mim, mas acabaram mudando de opinião e voltaram para as lonjuras de onde vieram. Seus caminhos se romperam como fios de teia de aranha e foram levados pelo vento. Fico triste e, por mais que fique de ouvidos abertos, não ouço mais seus cantos. Visitei muitas vezes os lugares onde vieram os ancestrais dos brancos, nos confins da terra, a jusante de todos os rios. É dali que os espíritos Ayocorari descem até nós. Para chegar lá, fiz longas viagens de avião, muito alto no peito do céu. Acho que foi isso que acabou destruindo os caminhos pelos quais esses chapiri magníficos vinham até mim. Resolveram parar de me visitar. Pensaram: os brancos destruíram nossas pegadas, não podemos mais voltar à casa de nosso pai. Aí deram meia volta e eu os perdi. Meu cunhado de Toutobi continua tendo seus espíritos Ayocorari, porque não saiu da floresta desde que éramos criança. Ele nunca visitou os brancos. Meu sogro em Watoriki bem que tinha me avisado. Não fique indo tanto para essas terras distantes. Se tiver mesmo de ir, não coma de modo algum a comida desses forasteiros. Fede a cebola, alho e gordura queimada. Se você continuar viajando assim, vai acabar afugentando todos os seus chapiri. Porém, apesar de suas recomendações, eu tive de continuar indo muitas vezes para as cidades e comer coisas estranhas por lá. O cheiro adocicado dos sabões e tecidos dos brancos penetrou minha pele, que também ficou impregnada da fumaça de seus cigarros e carros. Os espíritos Ayocorari fogem de todos esses cheiros que acham enjoantes. Na floresta, os ninhos dos japins Ayokora ficam bem alto nas árvores, longe de nossas fogueiras e das folhas de mel de nossas mulheres, não é? Eles só cheiram e comem coisas da floresta. Por isso seus espíritos temem tanto os cheiros das cidades. Foi isso também que os afastou de mim. São os chapiri que eu mais queria, e agora que me deixaram, me sinto desamparado e isso me entristece. Porém, vou tentar chamá-los de novo mais adiante, com a ajuda de meu padrasto de Toutobi e outros grandes xamãs que, como ele, conhecem de fato esses chapiri. Vou estudar durante muito tempo com a Yacoana e vou mais uma vez fixar meus pensamentos neles. Vou também visitar os xamãs do Chamatari, no alto do rio Demini, que sabem ser generosos com seus mais belos espíritos. Ficarei entre eles por 1 ou 2 luas, num tempo de fartura de comida das roças e de mel das árvores da floresta. Eles vão soprar em minhas narinas o pó muito forte que tiram das sementes enrugadas da árvore Paarahi. Vou ficar magro e muito fraco, como da primeira vez. Assim, quem sabe, os espíritos Ayocorari vêm novamente dançar para mim e me permitem curar como os grandes xamãs de nossos antigos? É isso que eu quero. Gosto, acima de tudo, de contemplar a beleza dos espíritos e aprender por meio de suas plantas. Grandes xamãs já sopraram pó de Yacoana no meu nariz quando eu era mais jovem, mas não quero ser preguiçoso. Vou voltar a apresentar minhas narinas muitas vezes, então as coisas da floresta vão se revelar para mim de verdade. Por enquanto, ainda não as vejo com suficiente clareza. Preciso ainda beber muito pó de Yacoana para chegar lá. Se eu não conseguir continuar por esse caminho, temo que meu pensamento se obscureça. Preciso me proteger. De tanto ir até os brancos, vou acabar ficando ignorante. Quero, ao contrário, ficar tão sábio quanto os meus parentes mais velhos e nossos antepassados antes deles. Os chapiri dançam para nós desde sempre. Acho que suas imagens e seus cantos são magníficos. Por isso eu quis fazê-los descer também. Se quando bebemos Yacoana mentíssemos e não conseguíssemos ver nada, não seríamos xamãs.
Ao contrário, fazemos mesmo descer as imagens dos espíritos, cuidamos de suas casas e estudamos suas palavras incansavelmente. Era assim com nossos antigos e nós seguimos suas pegadas. Esse é o modo de ser da gente da floresta desde o primeiro tempo. Não devemos esquecer isso. Como eu já disse, se não alimentamos os chapiri com pó de iacoana, eles ficam dormindo e em silêncio nosso pensamento permanece fechado. Ficamos incapazes de ver. É por isso que eu carrego sempre as palavras dos chapiri em meu pensamento. Elas se estendem ao longe uma após a outra e não acabam nunca. Os brancos se espantam quando nos veem virando o espírito com a Iocaona. Acham que ficamos doidos e cantamos sem motivo, como eles quando viram fantasmas com sua cachaça. No entanto, se entendessem nossa língua e se dessem ao trabalho de se perguntar o que esses cantos querem dizer, de que florestas falam, quem sabe elas acabariam entendendo as palavras que os chapiri nos trazem, de onde vêm, dos confins da terra, das costas do céu e do mundo subterrâneo. Mas, como sempre, os brancos preferem ficar surdos porque se acham muito espertos com suas peles de papel, suas máquinas e suas mercadorias. Para nós xamãs, ao contrário, o valor desses objetos é curto demais para fixar nosso pensamento. O que os espíritos nos ensinam tem muito mais peso e força do que todo o dinheiro dos brancos. O valor de seus cantos é realmente muito alto. Somos capazes de levantar a terra e o céu? Não? Pois essa é a medida de seu peso. São as antigas palavras de Omama. O que vocês chamam de futuro para nós é isso. É pensar que nossos filhos e genros, e depois seus filhos e seus netos, irão se tornar xamãs em nosso lugar. E caberá a eles fazer com que as palavras dos chapiri sejam ouvidas na floresta. Continuando a fazer com que sejam sempre renovadas, vão impedir que elas desapareçam. E se os brancos não nos matarem todos e não emaranharem nosso pensamento para valer, vão continuar a se estender sem fim. Nós conhecemos a valentia dos chapiri. Antes de os remédios da cidade chegarem até nós, foram eles que sempre nos curaram. Os xamãs morrem um atrás do outro, mas os espíritos não. Eles não morrem nunca. É por isso que eu defendo suas palavras contra a hostilidade dos brancos. Se nossos xamãs antigos tivessem morrido sem transmitir suas imagens para seus filhos e genros, nossa ignorância daria dó. E se hoje a voz dos chapiri fosse silenciada, o pensamento dos que virão depois de nós iria se encher de esquecimento. Não podendo mais virar espíritos, iriam viver à toa. Não seriam mais capazes de cuidar dos doentes, nem de evitar que a floresta recaia no caos, nem de conter a queda do céu. Se esquecermos os chapiri e seus cantos, vamos perder também a nossa língua no fundo de nós. Vamos virar estrangeiros de tanto tentarmos imitar os brancos. Só vamos conseguir ficar tão ignorantes e submissos como os seus cachorros. É o que penso. Sem os chapiri vamos acabar desaparecendo. Por isso, enquanto estivermos vivos, não vamos parar de fazer dançar suas imagens. Nossos antepassados, quando ainda estavam sozinhos na floresta, tinham muita sabedoria. Preferiam as palavras do canto dos espíritos a qualquer outro pensamento. Hoje, as falas que não param de chegar da cidade abafam a voz de nossos ancestrais. As palavras dos chapiri se enfraqueceram na mente dos jovens. Temo que estejam interessados demais nas coisas dos brancos. Vários deles têm medo do poder da iacoana e de virar xamãs. Ficam apreensivos com a ideia de ver os chapiri e temem sua agressividade. Então, eu me empenho para evitar que seu pensamento se feche antes que fiquem adultos. Digo a eles:
Não sejam covardes. Mais tarde vocês terão esposas e seus filhos nascerão. Sem fazer dançar os chapiri, como é que vocês vão tratar deles? Tornem-se xamãs como seus antigos. Se vocês agirem com retidão, os chapiri virão a vocês com facilidade. Eles são belos e poderosos. Não tenham medo deles. Antes da chegada dos brancos à floresta, havia no peito do céu muitas casas de espíritos. Hoje, muitas delas estão vazias e reduzidas a cinzas. Os seres da epidemia Chauarari devoraram tantos de nossos xamãs mais antigos, então, às vezes, quando minha mente fica tomada de tristeza, me pergunto se mais tarde ainda vão existir xamãs entre nós. Será que os brancos vão conseguir obscurecer o pensamento de nossos filhos e netos a ponto deles pararem de ver os chapiri e escutar seus cantos? Então, sem xamãs, eles vão viver no desamparo e seu pensamento vai se perder. Vão passar o tempo todo vagando pelas estradas e cidades. Lá serão contaminados por doenças que transmitirão às suas mulheres e filhos. Não vão mais pensar em defender sua terra. Às vezes à noite, esses pensamentos me atormentam até de madrugada. Contudo, acabo sempre dizendo a mim mesmo que enquanto houver xamãs vivos como eu e outros filhos de nossos antigos, enquanto os chapiri protegerem nossa floresta, não vamos desaparecer. Vamos nos empenhar sem descanso para fazer nossos filhos e genros beberem Yacoana. Com isso, eles vão poder fazer dançar os espíritos como fizeram nossos pais e avós antes de nós. Desse modo, suas palavras não vão se perder. Os chapiri não viriam fazer sua dança de apresentação sem a Yacoana. Por isso, os velhos xamãs estão sempre fazendo os jovens beber seu pó. Assim, transmitem a eles o sopro da vida e o caminho de seus espíritos para que possam vê-los. Por sua vez, chamá-los. Então, os chapiri continuam descendo até eles, assim como desciam até nossos antepassados, desde o primeiro tempo. Nada mudou. É por isso que as palavras dos chapiri não têm fim. São muito antigas, mas estão sempre novas. São palavras sólidas que não envelhecem nunca. Palavras de bravura que nos vingam sem descanso. Antes de morrerem, os xamãs mais velhos cedem seus espíritos a seus filhos e genros. Depois, estes fazem o mesmo antes de falecer por sua vez. Tem sido assim desde sempre. Os cantos dos chapiri passam sem interrupção de um xamã para outro ao longo do tempo. Por isso, hoje, nós ainda viramos espíritos, do mesmo modo que nossos antepassados muito antes de nós. As palavras dos chapiri são tão incontestáveis quanto eles mesmos, e nós as transmitimos entre nós desde que o Mama criou os habitantes da floresta. Antigamente, eram meus pais e avós que as possuíam. Eu as escutei durante toda a infância e hoje, tendo me tornado xamã, é a minha vez de fazê-las crescer em mim. Mais tarde, vou dá-las a meus filhos se quiserem, e eles vão continuar fazendo o mesmo depois que eu morrer. Desse modo, as palavras dos chapiri não param de se renovar e não podem ser esquecidas. Só fazem aumentar de um xamã em xamã. Sua história não tem fim. Seguimos hoje o que o Mama ensinou a nossos antepassados no primeiro tempo. Suas palavras e a dos espíritos que ele nos deixou continuam conosco. Elas vêm de uma era muito remota, mas nunca morrem. Ao contrário, crescem e vão se fixando uma atrás da outra dentro de nós, de modo que não temos necessidade de desenhá-las para lembrá-las. Seu papel é o nosso pensamento, que desde tempos muito antigos se tornou extenso como um grande livro que nunca acaba. Para nós não existe nenhuma palavra a não ser as do chapiri que nos defenda contra males que nos afligem. Tememos as fumaças de epidemia, os seres maléficos da floresta e os feiticeiros inimigos. Ficamos apreensivos com a fragilidade do céu
e a proximidade do ser do caos Tiwaripô. Receamos que a floresta seja rasgada pelas grandes cheias ou que seja queimada pelas chamas do tempo seco. Temos medo das onças, das cobras e dos escorpiões. Se todas essas coisas não existissem, não estaríamos tão preocupados. No entanto, elas nos ameaçam o tempo todo e só os chapires são capazes de contê-las com valentia. É por isso que os xamãs trabalham tanto pela gente de suas casas, mas não se deve achar que eles se importam só com seus parentes e com a floresta em que vivem. Não é verdade. Os chapiri se esforçam para defender os brancos tanto quanto a nós. Se o sol escurecer e a terra ficar toda alagada, eles não vão poder mais ficar empoleirados em seus prédios, nem correr no peito do céu. Se o Moari, o ser do tempo seco, se instalar de vez perto deles, eles só terão fios de água para beber e assim vão morrer de sede. É bem possível que isso aconteça mesmo. No entanto, os chapiri continuam lutando com valentia para nos defender a todos, por mais numerosos que sejamos. Fazem isso porque os humanos lhes parecem sós e desamparados. Nós somos mortais e essa fraqueza lhes causa pesar. Eles já nos veem como fantasmas enquanto ainda estamos vivos. O próprio Omama não era xamã, no entanto. Foi ele que criou os chapiri e fez de seu filho o primeiro xamã. Por isso não queremos esquecer suas palavras. São as de que nossos maiores nos deixaram e queremos guardá-las para sempre. Só elas nos deixam ouvir com clareza. Não entendemos muito bem as palavras dos brancos. Sempre nos parecem estranhas e inquietantes. Quando tentamos imitá-las, mal a boca começa a se entortar para pronunciá-las, o pensamento já se perde no caminho em busca do que queremos dizer. O que é bonito mesmo de conhecer para nós são as imagens e os cantos dos chapiri. São coisas magníficas e muito antigas, que vemos e escutamos quando bebemos o pó de Yacoana. Nós as recebemos de nossos antepassados, que por sua vez as tinham obtido de Omama e de seu filho no tempo em que viviam sozinhos na floresta, longe dos brancos. Esses forasteiros possuem dentro deles outras palavras sobre Teoce e as mercadorias. Por isso ignoram nossas falas e inventam tantas mentiras a nosso respeito. Quando viramos espíritos, primeiro vêm até nós as imagens de Omama para fazer sua dança de apresentação. Em seguida, vêm todos os outros chapiri. A imagem de Omama nos transmite as palavras que fazem crescer nosso pensamento. Basta escutar os cantos dos xamãs antigos para ouvir sua voz. É assim que Omama continua cuidando de nós e nos prevenindo contra pensamentos obscuros dos brancos. Quando os napês chegam, carregados com todas suas mercadorias, podem parecer engenhosos e generosos, mas fiquem atentos, eles logo se tornam egoístas e ignorantes, mostram-se impacientes e começam a nos maltratar. Se quisessem mesmo fazer amizade conosco, não se comportariam desse jeito. Quando um jovem xamã não conhece a imagem de Omama, os xamãs mais velhos de sua casa abrem seu caminho até ele e fazem descer pela primeira vez. Assim que ele a vê chegando, fica deslumbrado por sua beleza e seu pensamento logo se abre. Então pensa admirado: Raixopê, é mesmo Omama de quem eu só sabia o nome? Como é belo! Com seus fartos cabelos negros, realçados com uma faixa de rabo de macaco cuxiú negro e enfeitados de penugem de um branco resplandecente. Como sua pele, coberta de pinturas de urucum, brilha na luz. Como são esplêndidos os peitos azuis dos pássaros rei maci nos lóbulos de suas orelhas e os caudais de arara vermelha presas em suas braçadeiras. Somos bem feios comparados a ele, e como nosso corpo parece cinzento. Alguém só se torna xamã mesmo quando o espírito de Omama desce até ele. Sem isso, os outros chapiri não teriam vontade de se aproximar dos jovens novatos.
Mas quando a imagem de Omama manda na frente as mulheres espíritos de quem é pai e sogro, todos os outros chapiri apaixonados saem correndo atrás delas para dançar e construir com alegria sua casa. Foi o que aconteceu quando meu sogro me fez beber iacoana pela primeira vez. Fiquei logo em estado de fantasma. Tinha tomado tanto pó que já estava a ponto de virar outro. Tinha morrido sob o efeito do sopro do chapiri que os xamãs mais velhos tinham me dado com o seu pó de iacoana. Foi esse momento que a imagem de Omama se revelou a mim. Então, logo eu mesmo me tornei espírito como seu filho antigamente. Assim é, se não viramos outro com pó de iacoana, só podemos viver na ignorância. Passamos então o tempo só comendo, rindo, copulando, falando à toa e dormindo sem sonhar muito. Sem o poder de iacoana, as pessoas não se perguntam sobre as coisas do primeiro tempo. Nunca pensam quem eram mesmo os nossos ancestrais que viraram animais? Como foi o céu antigamente? De que modo Mama criou a floresta? O que dizem os cantos e as palavras do chapiri? Ao contrário, quando bebemos o pó de iacoana, como Mama nos ensinou a fazer, nosso pensamento nunca fica oco. Pode crescer, caminhar e se multiplicar ao longe em todas as direções. Para nós, esse é o verdadeiro modo de conseguir sabedoria. Apesar de tudo, os brancos já nos ameaçaram muitas vezes para nos obrigar a abandonar o chapiri. Nessas ocasiões, só sabiam dizer: seus espíritos estão mentindo, são fracos, estão enganando vocês, são de Satanás. Nós, no começo, quando eu ainda era muito jovem, tinha medo dessa fala dos forasteiros. Por causa delas, cheguei a duvidar do chapiri. Por algum tempo me deixei enganar por essas más palavras e até tentei com muito esforço responder às palavras de Teose. Mas isso acabou mesmo. Faz muito tempo que eu não deixo mais as mentiras dos brancos me confundirem e que não me pergunto mais: por que eu não tenho que virar um deles? Tornei-me homem. Meus filhos cresceram e tiveram seus próprios filhos. Agora, nunca mais quero ouvir más palavras sobre o chapiri. Omama os criou depois de ter desenhado nossa floresta, e desde então eles continuaram cuidando de nós. Eles são muito valentes e muito bonitos. Seus cantos fazem nossos pensamentos aumentar em todas as direções e ficar firmes. E por isso vamos continuar fazendo dançar suas imagens e defendendo suas casas enquanto estivermos vivos. Somos os habitantes da floresta, é esse o nosso modo de ser, e são essas as palavras que quero fazer os brancos entenderem. Omama criou os morros, plantou as montanhas no chão, com o peso delas, prendeu a terra rutucara de todos os lados para ela não tremer. Postscriptum: quando eu é um outro e vice-versa. Toda carreira etnográfica principia em confissões, expressas ou caladas. Levi-Strauss, 1973, página 48. Basta viver para se convencer de que os acontecimentos vividos são a chave dos acontecimentos observados. Tillion, 2009, página 276. Minha formação na escrita etnográfica ocorreu numa época, início da década de 1970, e num lugar, a Universidade de Paris-Nanterre, em que era regra considerar o eu detestável e julgar qualquer consideração subjetiva ou reflexiva como um extravasamento estéril e até inconveniente. Assim, é com um resto de constrangimento mesclado de alívio que vou infringir aqui com moderação essa velha convenção positivista, convenção tanto mais arbitrária quanto se sabe o quanto o acesso ao conhecimento etnográfico é profundamente tributário da singularidade de relações interpessoais e dos imponderáveis de uma experiência de desestabilização interior.
Essa confissão preliminar não significa de modo algum que eu pretenda me entregar tardiamente aos excessos introspectivos de um pós-modernismo, que, a pretexto de desconstrução, acaba por abafar a voz de seus interlocutores sob um cansativo falatório crítico-narcísico. Porém, por outro lado, tampouco considero aceitável, sob a alegação de objetividade durkheimiana, a praticar a escamotagem subjetiva a ponto de fazer dela outro modo de mascarar os métodos de acesso ao que acostumamos chamar de campo. De modo que tratarei aqui de evocar as origens e os primeiros passos de meu itinerário de etnólogo, tendo por objetivo principal destacar o contexto em que foi registrado e redigido o depoimento excepcional de Davi Copenaua. Espero que esses modestos fragmentos de ego-história contribuam para esclarecer tanto quanto possível as situações e peripécias que levaram ao nosso encontro, as afinidades que condicionaram a escuta apaixonada que devotei às suas palavras e ainda as escolhas que orientaram sua restituição na forma escrita. Essa volta a meus antecedentes, às circunstâncias que me moldaram e aos acontecimentos em que me vi envolvido, constitui, além disso, uma mínima retribuição minha à confiança que Davi Copenaua depositou em mim, ao desvelar com tamanha intensidade as lembranças de sua vida e suas reflexões mais íntimas. Do alhures ao outro. Desde muito cedo, como tantas outras crianças europeias, na época, início dos anos 1960, apaixonei-me pelo exotismo simplório dos relatos de viagens extraordinárias e expedições aventurescas na Amazônia. Lembro-me, por exemplo, da leitura cativante de edições de papel pesado e amarelado de O Soberano Orinoco ou de A Jangada, 800 léguas pelo Amazonas, de Júlio Verne, e ainda com mais nitidez, a Expedição Orinoco-Amazonas, de Júlio Verne, de uma edição do ano do meu nascimento. Só muitos anos mais tarde eu viria a perceber que essa expedição realizada entre 1948 e 1950 tinha sido a primeira a atravessar a Serra Parima, fazendo passar pelo norte do território Yanomami. Eu tinha então por volta de 10 anos e morava com meus pais nas montanhas do Rif Oriental no Marrocos, sob os cuidados de uma moça berbere na língua de Tarifite com tatuagens no rosto e pesadas joias de prata. A adolescência e a volta à França em nada apagaram minha cândida e improvável inclinação pelo imaginário antiquado das explorações amazônicas. Ao contrário, essa paixão foi imperceptível e paulatinamente tomando a forma de um desejo de conhecimento que se deslocou de um alhures mítico para uma alteridade cultural com a qual eu havia longamente convivido na infância, sem ainda realmente percebê-lo enquanto tal. A essas alturas estava acabando o ensino médio e cursava filosofia no Liceu Haute em Versalhes. Foi então que, sob efeito da leitura de Tristes Trópicos, Revelação Transformadora, e em seguida de outros volumes da prestigiosa coleção Terre Humaine, essa curiosidade etnográfica incipiente, intelectual e estética foi aos poucos tomando conta de mim. A coleção contava então com 16 volumes, Os Últimos Reis de Tulé, de Malauri e Piegan, Lancaster, passando por Sol Hopi, Dom Talaessa, Afáveis Selvagens de Huxley, O Exótico é Cotidiano, Gondolinas, A Morte Sara, de Jaulan, Os Quatro Sóis, J. Sustel, Ixi, T. Kroeber e, claro, Yanomami, de Bioca. Li com avidez febril um após o outro cada um desses livros com que minha mãe me presenteava nas grandes ocasiões. Muitas vezes com um volume da Pleiade, como se instituísse que os primeiros estavam para a etnologia como os últimos para a literatura.
Foi assim, por intermédio desse gosto precoce pela aventura erudita e de modo bastante clássico, a partir do desenraizamento e dos devaneios exóticos infantis, se desenvolveu boa parte de minha vocação de etnógrafo americanista. Depois de começar uma graduação em Sociologia em maio de 1968 e a militância no liceu não estava longe, um desejo irresistível de confrontar meu imaginário com o campo me levou aos 20 anos para o Llanos Colombianos. No verão de 1972 em Bogotá, uma das filhas dos antropólogos colombianos Gerardo Reichel Dolmatov, que eu tinha conhecido em Paris, indicou-me um amigo médico que trabalhava numa cidadezinha perto da Sierra Macarena. De lá subi de barco a motor, um rio largo e barrento, empoleirado em pilhas de caixas de refrigerantes, até um vilarejo amazônico, São José del Guaviare, situado a 400 quilômetros a sudeste da capital colombiana. Lá, me falaram dos índios guaiabeiro das proximidades. Alguns dias mais tarde, vendedores ambulantes me deixaram perto de uma de suas aldeias às margens do rio Guaviare. Foi meu primeiro encontro com os índios da Amazônia, ou melhor, o primeiro choque entre os vestígios de minha imaginação juvenil e a realidade amazônica. À primeira vista, nada distinguia os guaiabeiros dos camponeses mais pobres da região. Minha chegada inesperada não parecia provocar neles nada além da mais profunda indiferença. Um homem idoso coberto de andrajos, além de barrentos, apenas apontou sem dizer uma palavra uma pequena construção de cimento com paredes baixas e teto de zinco no centro de um oval de casas de palha. Deixou-me na edícula, aliviado por ter resolvido com relativa facilidade o problema de minha anômala aparição. Desapontado, pendurei desajeitadamente minha rede e, sem víveres nem objetos de troca, meditei com apreensão durante uma noite de insônia, regada por uma violenta tempestade tropical, a respeito das consequências imprevisíveis de minha visita improvisada. Ao amanhecer, um ou outro ancião em trapos, com o rosto coberto por uma máscara de desenhos vermelho-vivos, apareceu de repente do meu lado com um sorriso tranquilo. Ofereceu-me uma cabaça de peixe cozido e beiju de mandioca. O gesto de generosidade muda e a magnífica elegância daquele rosto pintado, resistindo acima da roupa rasgada que fazia esquecer, tocaram-me profundamente. O fascinante enigma que tudo aquilo representava logo gravou-se em mim como o desafio de um outro saber, ao mesmo tempo próximo e dolorosamente inacessível, imagem que eu quase podia tocar, mas não podia compreender. Alguns dias depois, voltei para São José, numa demorada viagem de canoa, acompanhando um homem que buscava atendimento médico para a filha pequena cuja febre minhas últimas aspirinas já mal conseguiam aplacar. Transtornado pela intensidade da breve visita aos Guaiabeiros e pelo espetáculo angustiante do que acabara de ser batizado de etnocídio, estava agora firmemente decidido a providenciar os recursos intelectuais e materiais para empreender um verdadeiro campo de etnólogo e a me engajar de modo duradouro do lado dos índios. Quando voltei para a França em março de 1973, após uma breve passagem pelo Brasil, terminei rapidamente a graduação em Sociologia e no ano seguinte defendi uma dissertação de mestrado em Etnologia na Universidade de Paris, baseada em documentos históricos sobre o Peru antigo. A extraordinária criatividade das ciências humanas em Paris, naquele início dos anos 70, me fez mergulhar avidamente em leituras teóricas de modo insaciável e desordenado, mas senti aversão pela agitação mundana dos seminários parisienses e não conseguia esquecer o sorriso indecifrável do velho índio guaiabeiro.
Os discursos inflamados contra o cientificismo antropológico e o ocidente etnocida, por outro lado, poderiam ter me seduzido. Não foi o caso. A indianidade iluminista, veiculada pelos escritos de seus principais autores, disfarçava mal um etnocentrismo subliminar que não me convinha em nada. Além disso, suas denúncias genéricas, crescendo de verdadeiro engajamento local, pareciam-me em geral complacentes e cegas para as reais implicações políticas das situações que relatavam. Em suma, eu vivia como que numa terceira margem do rio etnológico. Descobri com interesse a antropologia anglo-americana e devorava a obra de Lévi-Strauss, cujos avanços teóricos a maioria dos amazonistas franceses da época parecia ignorar ou rejeitar, prestigiando apenas seu tom elegíaco. Eu só queria uma coisa: encontrar finalmente o meu campo e meu próprio caminho na Amazônia indígena. Primeiro campo. Um dos primeiros cursos de etnologia que fiz em Paris foi ministrado por Patrick Mengele, que tinha estudado nos Estados Unidos com Davi Maybury-Lees, iniciador do famoso projeto Harvard Brasil Central. Trabalhava desde o final da década de 60 entre os Ikpeng Tishkão, do rio Xingu, professor fascinante e muito preocupado com o destino de seus estudantes. Em 1974, ele me propiciou uma oportunidade inesperada, recomendando-me a colegas da Universidade de Brasília que buscavam doutorandos dispostos a integrar um projeto de pesquisa-ação entre os Yanomami, recém-atingidos por um trecho da rodovia perimetral norte. Foi também ele que me introduziu na leitura dos pioneiros anglo-estruturalistas da moderna etnografia ameríndia, D. Maybury Lewis e Peter Rivière, da sociologia brasileira, do contato interétnico, principalmente Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira. Leituras que me permitiram, aliviado, contornar o amazonismo parisiense daquele começo dos anos 70. Nem os rumores acerca da belicosidade dos Yanomami que animavam o círculo dos americanistas, nem a notícia da presença de oncocercose em seu território abalaram meu entusiasmo diante da promessa inesperada de uma ida a campo. De modo que, sem demora, mergulhei nas leituras etnográficas de praxe. A leitura mais difundida na época a respeito dos Yanomami nos Estados Unidos e na França tratava essencialmente dos grupos da Venezuela. De saída, fiquei profundamente surpreso ao constatar o quanto tais textos estavam atravessados pela secular ambivalência dos estereótipos europeus do selvagem, ora edênico, ora sanguinário. Os Yanomami na França eram vistos pela perspectiva idílica de suas histórias de amor índias, ao passo que nos Estados Unidos tinham ficado famosos como o povo feroz pelo Chagnon em 1968, imersos numa guerra quase robesiana, mas esse não era o único ponto desconcertante daquelas etnografias. Além disso, remetiam aos mesmos conceitos sociológicos africanistas inadaptados à Amazônia indígena e, de modo idêntico, limitavam sua abordagem da cosmologia Yanomami a alguns registros esparsos, como se fossem meros apêndices imaginários de uma organização sociogenealógica reificada. Para financiar o primeiro campo, na falta de meios próprios e sem acesso a subsídios universitários franceses, tive a ousadia de candidatar-me a uma bolsa junto à Embaixada Brasileira em Paris, que me permitiria chegar à UNB. Fiz bem, pois meu pedido foi generosamente aceito e pude muito rápido me pôr a caminho, começando por Brasília e de lá para Boa Vista, Roraima. Meu primeiro campo começou, portanto, em março de 1975, no alto do rio Catrimani, afluente da margem direita do Rio Branco, no extremo norte do Brasil, próximo da fronteira com a Venezuela.
A base que me foi alocada no quadro dos projetos perimetral Yanomami da UNB, para o qual comecei a trabalhar, era a Missão Catrimani. Então, nas mãos de um jovem padre italiano da Ordem do Consolata, particularmente hiperativo e falante, a missão não praticava nenhuma evangelização, concentrando-se em prestar serviços sanitários e sociais aos índios. Quando cheguei, tinham acabado de ser atingidos pelo avanço da Perimetral Norte. A frequentação dos canteiros de obra tinha espalhado doenças e trapos nos 3 grupos Yanomami mais próximos do posto missionário. Apesar dos esforços da missão, 19 índios já tinham morrido numa primeira epidemia de sarampo. Minha primeira visão dos Yanomami à beira da estrada, pouco antes de chegar à missão Catrimani, mergulhou o pouco que restava de meus devaneios exorbitantes no banho de ácido derradeiro. Meio vestidos com camisetas publicitárias ou de campanhas eleitorais sujas e rasgadas, um grupinho de homens e mulheres caminhava em fila na lama vermelha. Esgueiravam-se no barulho ensurdecedor de caminhões e escavadeiras para pedir aos operários, com sorrisos imperturbáveis, comidas, roupas, latas e sacos plásticos usados. Eu viria a saber depois que aqueles eram sobreviventes do pequeno grupo dos Yauari, Yanomami da região do rio Ajarani, o primeiro a ser atingido pela abertura da Perimetral Norte. Boa parte deles ficou vagando assim, a partir de 1973, pelo traçado da estrada, tanto que o missionário os tinha apelidado, numa mistura de português e Yanomami, de os Estrada Tebripe, os habitantes da estrada. Ainda, abalado pelo barroquismo turbulento daquele trágico cenário transamazônico, cheguei finalmente à missão no quilômetro 145 do traçado da estrada. Lá, o oposto, entre coqueiros e goiabeiras, viveiros e galinheiros, reinava uma paz de fazendola tropical, tão bucólica quanto insólita. Assim que cheguei, meu olhar foi atraído por um grupo de mulheres Yanomami sentadas no chão com seus filhos na periferia de meu campo de visão. Com os corpos pintados de urucum e braçadeiras enfeitadas com buquês de folhas frescas, conversavam alegremente sob a sombra ameaçadora do enorme caminhão militar Saurer Berna da missão. De repente, um pequeno grupo de homens curiosos, agitando alegremente arcos e flechas muito maiores do que eles, interrompeu minha desconcertada contemplação. Fiquei logo cercado pelos breves crescendos hiperagudos do seu riso mordaz, provocado, como eu viria a saber mais tarde, pelo exercício da arte consumada da caricatura onomástica que realizavam às minhas custas. Quando me vi no centro das atenções, plantado diante da enfermaria da missão, desengonçado jovem aprendiz de etnógrafo, submetido ao crivo de um humor que eu suspeitava ser alegremente cáustico, senti-me muito só e completamente ridículo. Minha primeira visita à grande casa coletiva cônica e a algumas centenas de metros dali não foi mais gloriosa. Tive literalmente de me dobrar ao meio para passar pela porta baixa de entrada e adentrei a casa com passos hesitantes. Latidos furiosos vindos de todos os lados me imobilizaram. Já cegado pela escuridão e quase asfixiado pela fumaça das fogueiras, uma poderosa mordida em meu joelho direito me fez voltar à realidade. As sombras de meus futuros anfitriões, então, vieram se agitar em torno de mim aos gritos e conseguiram dispersar os animais raivosos. Quando tudo se acalmou, sem a menor preocupação em disfarçar o quanto se divertiram com a cena ridícula que eu inesperadamente acabara de lhes proporcionar, conduziram-me com gentileza ao local onde os jovens solteiros penduravam suas redes. Dias depois, acompanhei os moradores da casa numa longa expedição de caça destinada à preparação de uma cerimônia funerária de aliança com Reahu. Meu batismo de campo começou, portanto, com intermináveis caminhadas pela floresta, dias a fio,
No auge da estação da seca, esbaforido e trôpego, eu tentava acompanhar caçadores totalmente indiferentes à minha presença, sem entender uma palavra sequer de sua língua. Limitado à água lamacenta tirada dos leitos de rio ressecados, para matar a sede e algumas bananas à guisa de refeição. Escrevendo hoje, essa lembrança ressurge em mim com uma intensidade quase dolorosa. Nunca se deve esquecer o quanto, em experiências de campo como essa, o acesso ao conhecimento etnográfico conquistado em primeiro lugar pela provação do corpo e por quanto se faz necessário atingir os limites do próprio pensamento para poder começar a descobrir o dos outros. Passei meu primeiro mês trabalhando na missão Catrimani, junto com um jovem voluntário inglês que me havia precedido, Nicholas Cape, sob a orientação de uma das antropólogas que dirigiam o projeto perimetral Yanomami, Alcida Ramos, professora na Universidade de Brasília. Nesse período, servi de assistente e de cobaia na redação de um primeiro manual prático de língua Yanomami. Afora essa aprendizagem linguística, minhas atividades se enquadravam numa espécie de assistência social polivalente, acompanhada de socorros paramédicos improvisados. Junto com meu colega inglês, ou ajudando o missionário italiano, eu tentava minimizar tanto quanto possível as desventuras de meus anfitriões Yanomami nos canteiros de obra da estrada e, na ausência de assistência sanitária oficial, administrava aqui e ali como podia tratamentos contra as doenças respiratórias que assolavam a região. Assim foi durante todo o meu primeiro campo a cada um de meus retornos esporádicos à missão Catrimani. Depois desse primeiro mês, o projeto perimetral Yanomami foi praticamente paralisado pela sabotagem burocrática dos militares da FUNAI, e eu logo fui deixado por minha conta. Eu já tinha tido a oportunidade de visitar uma casa coletiva situada a uns 2 dias de caminhada rio acima, Makuta Aisiripi, acompanhando um caçador que viera buscar ajuda para traçar casos de pneumonia. Foi nessa viagem que apliquei as primeiras injeções intramusculares de antibióticos na minha vida. Morto de medo, mas felizmente com sucesso. Tinha ficado encantado com a casa de seus habitantes, com quem vivi uma semana ao mesmo tempo extenuante e exultante. Resolvi então tornar aquela comunidade isolada o campo de base de minhas futuras pesquisas etnográficas no Alto Rio Catrimani. Acabei permanecendo lá durante 11 meses, de 1975, pela colaboração numa campanha de vacinação e pelas rondas de equipe de vigilância do projeto perimetral Yanomami pela estrada. Finalmente, em fevereiro de 1976, recebi de repente a notícia de que todos os membros do projeto, então rebatizado Plano Yanomami, haviam sido proibidos de trabalhar no território Yanomami pelo governo militar da época. Fui então obrigado a voltar às pressas para Brasília. Pacto etnográfico. Esse primeiro campo colocou-me de novo diante da provação desestabilizante da autoridade cultural e das dúvidas éticas e políticas que acompanham, as quais me tinham feito recuar temporariamente na ocasião de meu breve encontro com os Guaiabeiros na Amazônia colombiana. De fato, como conciliar um conhecimento não exotizante do mundo Yanomami, uma sociologia do desenvolvimento amazônico que o cerca e uma reflexão acerca das implicações de minha presença de ator observador nessa situação de colonização interna, a partir do caos perturbador dessa nova experiência e através de meus esforços para lhe dar sentido, 3 imperativos indissociáveis do trabalho etnográfico começaram a se tornar claros. Em primeiro lugar, evidentemente, fazer justiça de modo escrupuloso à imaginação conceitual de meus anfitriões. Em seguida, levar em conta com todo rigor o contexto sociopolítico local e global com o qual sua sociedade está confrontada. E, por fim,
manter um olhar crítico sobre o quadro da pesquisa etnográfica em si. Para além dessa imprescindível vigilância epistemológica, a ética, porém, parecia-me algo mais fundamental, caracterizava intensa situação etnográfica na qual me vi engajado. O ponto reapareceria mais tarde com maior clareza e abrangência durante minha colaboração com Davi Copenaua. As breves e convencionais considerações acerca da adoção do antropólogo que povoam a literatura etnográfica sempre me pareceram da ordem da ficção complacente, o que pode afinal significar ser adotado por seus anfitriões, quando estes se veem cada vez mais submetidos à investida de um mundo inquietante e nefasto, do qual o antropólogo é para eles, de algum modo, um emissário, por mais grotesco ou inofensivo que possa parecer à primeira vista. Logo ficou evidente para mim que os Yanomami só tinham aceitado minha incômoda e esquisita presença por precaução, como teriam feito pelas mesmas razões com qualquer outro visitante estrangeiro na P, forasteiro, inimigo, pelo menos enquanto este não demonstrasse intenções abertamente hostis. Os primeiros contatos com os antigos do rio Catrimani haviam trazido a dose costumeira de epidemias letais, recorrentemente imputadas, enquanto feitiçaria canibal, à vingança de visitantes brancos cuja avidez sexual ou econômica fora contrariada. Desde então, sempre que apareciam na P, considerava-se que melhor era mostrar-se amável e ficar atento. Foi nesse contexto que meus interlocutores promovidos à revelia ao papel de informantes, como se dizia no jargão profissional um tanto policialesco, aceitaram com alguma relutância prestar-se a minhas primeiras tentativas de investigação etnográfica. Nada de excepcional, contaram-me apenas parcimoniosamente o que eu era capaz de entender de suas respostas, ou seja, bem pouca coisa, e isso por um bom tempo. O etnógrafo iniciante costuma ser um homem forasteiro fora do comum. A constância com que suporta as provações físicas, a humildade e a tenacidade de sua vontade de aprender, sem mencionar o estranho distanciamento que exibe em relação ao próprio mundo, acabam por atrair alguma simpatia de suas pessoas, seus anfitriões, nunca isenta de um misto sutil de compaixão e ironia. A partir dessas provas de boa vontade amigável, a disponibilidade generosa dos remédios e mercadorias desse visitante em comum, longe das relações paternalistas de exploração de fronteira, acaba convencendo os mais céticos de seu caráter excepcional entre seus congêneres. Ao cabo de algum tempo de observação, a tomar outros contornos, a natureza das relações que seus supostos informantes têm com ele começa a tomar outros contornos. Conforme ganham outra relação de confiança, começam a avaliar sua aptidão para servir de intermediário a favor deles na comunicação entre dois mundos. Agora, com algum crédito, o etnógrafo aprendiz estabelece com eles, sem saber ou sem querer saber, um pacto implícito. O material etnográfico registrado a partir de então é ao mesmo tempo o alicerce e o produto desse pacto. Ao lhe oferecerem seu saber, os anfitriões do etnógrafo aceitam a incumbência de ressocializá-lo numa forma que lhe pareça mais adequada à condição humana. Contudo, para além da cumplicidade ou empatia que o estranho noviço possa ter inspirado, a transmissão visa, antes de tudo, para além de sua pessoa, o mundo do qual ele jamais deixa de ser um representante, queira ele ou não. De fato, seus esforços pedagógicos, seus anfitriões, têm por objetivo tentar reverter tanto quanto possível a troca desigual subjacente à relação etnográfica, de modo que os ensinamentos de nossos supostos informantes são dispensados por razões de ordem principalmente diplomática. Sua paciente educação se aplica, em primeiro lugar, a nos fazer passar de tradutor benevolente, capaz de fazer ouvir nele sua alteridade e, eventualmente, possibilitar alianças.
É por isso que, na melhor das hipóteses, o etnógrafo que acredita estar colhendo dados está sendo reeducado por aqueles que aceitaram sua presença para servir de intérprete a serviço de sua causa. A palavra truchement, turgimão em português, designava no século XVI, no tempo da França, Antártica na Guanabara, os rapazes deixados voluntariamente ou não nas aldeias dos Tupinambá e outras etnias aliadas aos franceses para aprender sua língua e servir de intermediários nas negociações comerciais e diplomáticas entre colonos e indígenas. Com esse retrato do etnólogo como Truchment a serviço dos nativos, estamos bem longe, portanto, da ficção etnográfica de praxe de indígenas jariscos que acabam revelando seus segredos a um etnólogo que conseguiu heroicamente tornar-se seu confidente, transformando seus anfitriões involuntários em informantes com os quais pensa poder acertar a dívida apenas mediante algumas linhas de homenagem nos agradecimentos em suas monografias. Ao contrário, o pacto tácito a que aludia acima assume uma forma complexa, de ambos os lados da relação etnográfica e implica responsabilidades muito mais sérias para o etnólogo. Para seus interlocutores, trata-se de engajar-se num processo de autoobjetificação pelo prisma da observação etnográfica, mas de um modo que lhes permita adquirir ao mesmo tempo reconhecimento e cidadania no mundo opaco e virulento que se esforça por sujeitá-los. Para o etnógrafo, em compensação, trata-se de assumir com lealdade um papel político e simbólico de Truchman às avessas, à altura da dívida de conhecimento que contraiu, mas sem por isso abrir mão da singularidade de sua própria curiosidade intelectual, da qual dependem, em grande parte, a qualidade e a eficácia de sua mediação. Parece-me, portanto, desde o meu primeiro campo, que é graças a esse engajamento mútuo e a esse complexo trabalho cruzado que nossos dados etnográficos podem ser decentemente considerados como tais. Em todo caso, foi por intermédio dessa reflexão que se delineou para mim, como contrapartida da doação de seus saberes, o horizonte de um comprometimento a longo prazo com os Yanomami. Nada nessas ponderações éticas e políticas pretende ser outra coisa senão a reinvenção para uso próprio de um modo de praticar etnografia. Há, por certo, tantos deles quanto etnólogos. Evoco-as aqui apenas porque permitem lançar alguma luz sobre a gênese de minha colaboração com Davi Copenaua, a qual justamente constitui uma versão radical do pacto etnográfico que acabo de descrever. É evidente que nossa colaboração constitui um caso à parte, em mais de um aspecto. As organizações indígenas, no entanto, têm cada vez mais proposto acordos desse tipo aos antropólogos, antes de seu primeiro campo, na forma de contratos explícitos no Brasil como alhures. No desencontro, há cumplicidade. De volta à França em meados de 1976, apesar do melancólico fim do plano Yanomami e do caráter pouco convidativo da situação política brasileira na época, governo Geisel, fiz de tudo para voltar a campo. Os primeiros dados de meu trabalho etnográfico me pareciam evidentemente ainda muito rudimentares, porém, sobretudo, eu estava muito preocupado com o destino das comunidades Yanomami que tinham me acolhido no alto do rio Catrimani. Tinha certeza de que não continuariam longe da perimetral norte por muito tempo, e sabia que nunca tinham sido vacinadas. No final de 1977, na véspera de ser incorporado ao serviço militar francês, consegui milagrosamente uma transferência ao Serviço Civil de Cooperação Internacional e obtive desse modo uma nova filiação ao Departamento de Antropologia da UNB, o que, graças ainda a um financiamento do Laboratório de Etnologia da Universidade de Paris, me permitiu voltar ao Brasil.
Por fim, não sem percalços, acabei chegando ao campo em março de 1978. A construção da estrada, interrompida na estação das chuvas, não tinha sido retomada desde o final de 1976. Parecia que a tranquilidade havia finalmente voltado à floresta. A aparente calma, contudo, tinha o peso de um luto trágico e da iminência de novas ameaças. Como eu temia, uma epidemia de sarampo havia dizimado a população do Alto Catrimani em dezembro de 1976 e fevereiro de 1977. Por outro lado, a FUNAI tinha realizado, em julho daquele ano, um reconhecimento aéreo de toda a região ocupada pelos Yanomami. O serviço, feito às pressas, serviu de base para a promulgação de uma saraivada de decretos visando desmembrar o território Yanomami no arquipélago de 21 ilhas cercadas por corredores de 5 a 30 quilômetros de largura destinados à colonização. Apesar de minha consternação diante das terríveis notícias, passei 6 meses na floresta entre março e agosto de 1978. Na maior parte do tempo, outra vez na comunidade de Makuta Assiripi, que tinha se mudado para a margem do rio Catrimani e trocado de nome para Reuenaripi, as condições de início desse segundo campo foram difíceis em vários aspectos. O novo bispo de Roraima, preocupado em impedir ingerências externas, tentou durante um bom tempo desestimular minha entrada na missão Catrimani, enquanto a FUNAI local se opunha com virulência à minha volta a campo em qualquer região da terra Yanomami. Quando pude finalmente retornar ao rio Catrimani, depois de superar esses obstáculos, aguardavam-me outras provações, físicas e psicológicas. A casa coletiva de Reuenaripi estava em construção, devassada entre todos os andaimes da casa. No local infestado de puins, era época de chuva, cobertos de coceiras na lama e na umidade constante. Porém, pior que tudo, meus censos foram revelando aos poucos que pelo menos 68 habitantes do rio Catrimani, dentre os quais muito conhecidos e amigos, tinham morrido na epidemia de sarampo do ano anterior. Finalmente, depois de documentar essa tragédia, comecei uma nova pesquisa etnográfica sobre os ritos e a cosmologia Yanomami, que tinha projetado enquanto eu trabalhava no material colhido no primeiro campo. Uma abordagem séria e pormenorizada desses temas me parecia ser o único modo efetivo de remediar a aridez de que então padecia a maior parte dos estudos sobre organizações sociais ameríndias. Os dados resultantes seriam a base do material de minha tese de doutorado, redigida anos mais tarde, depois de várias outras estadias entre 1979 e 1985 no rio Catrimani e em outras regiões do território Yanomami. A curiosidade febril que sustentava meu projeto intelectual e a disciplina diária exigida pelo trabalho etnográfico ajudaram-me a suportar as condições adversas que envolveram esse segundo campo. Passados 6 meses, porém, precisei deixar a comunidade de Makuta Assiripi em razão de uma labirintite muito desconfortável, para a qual certamente contribuíram as tensões e o esgotamento físico. Assim voltei em setembro de 1978 para Brasília, onde me hospedou uma amiga, intrépida, rebelde jornalista no Jornal de Brasília e depois da Folha de São Paulo, Memélia Moreira. Lá me encontrei um belo dia com Cláudia Andujar, extraordinária fotógrafa apaixonada pelos povos indígenas que tinha começado a trabalhar na região do rio Catrimani em 1974. Redigimos juntos um primeiro documento contrário ao projeto militar de desmembramento das terras Yanomami. O convite dela foi encontrá-la em São Paulo, onde, junto com Carlos Aquini, irmão católico e missionário fora do comum da missão de Catrimani, elaboramos o projeto de uma vasta reserva territorial Yanomami contínua antes de lançarmos no Brasil e no exterior uma campanha de opinião pública contra a iniciativa etnocida da ditadura militar. Naquele final de 1978, ocorria em São Paulo uma impressionante mobilização política e midiática
contra o projeto, levado a cabo pelo governo Geisel, de expoliação das terras indígenas, projeto esse disfarçado de decreto de emancipação dos índios aculturados. Esse movimento de protesto sem precedentes marcou a conjunção entre o movimento indígena nascente e setores intelectuais, advogados, jornalistas, acadêmicos, engajados na resistência à ditadura militar. Então, em sua fase de declínio, foi nesse contexto político que Cláudia Andujar, Carlos Aquini e eu criamos a Comissão Pró-Yanomami, CCPY, com o apoio incansável de Beto Ricardo e vários outros amigos paulistanos, uma ONG que lutaria durante quase 3 décadas para defender os direitos Yanomami, até que estes fundassem sua própria associação, a Utucara, Associação Yanomami, presidida desde a sua criação em 2004 por Davi Copenaua. Em 1975, durante a minha primeira estadia no campo, não ouvi falar de Davi Copenaua. Recém-contratado pela FUNAI, ele estava trabalhando no alto do Rio Negro, muito longe das terras Yanomami em Roraima, onde eu estava, na época, a serviço do Plano Yanoama. Nosso encontro data do início de 1978, pouco antes da estadia em São Paulo que acabo de relatar. Aconteceu na casa coletiva dos Waka Tauteri, perto da Missão Catrimani. Durante uma grande festa rearru para a qual tinham sido excepcionalmente convidados os habitantes do distante rio Toutoube, região onde nasceu Davi Copenaua, este que atuava desde 1977 como intérprete no posto da FUNAI de Demini, a uns 60 quilômetros a oeste do rio Catrimani, não perdera a oportunidade de visitar os seus parentes. Davi Copenaua tinha então 22 anos. Vestindo camiseta e jeans justos, com os cabelos repartidos de lado e cuidadosamente penteados, taciturno e circunspecto, ele obviamente não se sentia à vontade no território da missão. O chefe do posto da FUNAI, para quem ele trabalhava no Demini, Sebastião Amâncio, era responsável por um plano Yanomami criado para tomar lugar do plano Yanoama, cujos membros tinham sido expulsos com sua aprovação e contribuição sem dúvida no início do ano 1976. Esse funcionário da FUNAI estava, aliás, em conflito declarado com os missionários italianos do Catrimani. Na região onde ele tinha aberto o posto Demini em dezembro de 1976, no local do último canteiro de obras da Perimetral Norte, quilômetro 211, não havia nenhum índio, por isso se empenhava em atrair por todos os meios uma das comunidades Yanomami próximas da missão Catrimani, cujos responsáveis sonhava em expulsar. Devidamente doutrinado por esse sertanista xenófobo do posto Demini, Davi Copenaua me considerava, portanto, na mesma medida que os missionários, como um perigoso estrangeiro cobiçoso das riquezas da Amazônia, e tratava de se precaver do perigo mantendo distância. Sim, foi na missão Catrimani que eu o vi pela primeira vez, mas eu o conhecia porque tinha ouvido falar de você. Amâncio tinha me dito antes de sair: não se aproxime desses estrangeiros, eles são muito perigosos. Eles vão querer se aproveitar de você e roubar as riquezas de sua terra. Eles querem pegar sua imagem e suas palavras para trocá-las por dinheiro. Se você deixar, vão levá-las para longe e depois voltarão para pegar sua floresta. Fique esperto, preste atenção. Era por isso que eu me afastava e evitava falar com você. Como ex-membro do Plano Yanoama, expulso 2 anos antes pela ditadura militar a que ele servia com zelo, eu tinha evidentemente uma opinião péssima daquele funcionário da FUNAI conhecido, ademais por sua famigerada atuação entre os Waimiri e Atroari no início de 1975. Como era de esperar, minha animosidade tinha acabado por incluir Davi Copenaua. Seu intérprete havia pouco mais de 1 ano que eu ainda não conhecia pessoalmente. Minha prevenção contra este último via-se favorecida por uma certa ingenuidade exotizante que me fizera dar crédito, desde minha chegada a Boa Vista no início de 1978, aos rumores que circulavam a seu respeito no meio dos indigenistas, de modo que, enquanto ele caminhava tenso e pensativo para entrar na casa coletiva próxima da missão, eu só conseguia ver naquele rapaz, um pouco mais jovem que eu, um índio assimilado a serviço da FUNAI dos militares. Com certeza, disseram a você, Davi virou branco.
Não pense que é um verdadeiro Yanomami. Mas mentiram para você e você se deixou enganar. Como eu, naquele tempo, você ainda não sabia grande coisa. Os que mentiram para você dizendo que eu tinha virado branco, com certeza queriam zombar de mim, ou disseram isso porque eram meus inimigos. É verdade que eu usava roupas, sapatos, relógios, óculos, eu queria imitar os brancos, mas por dentro eu continuava sendo Yanomami e sonhando com Shapire. Os que falaram a você desse modo o enganaram. Com certeza achavam que se eu fizesse amizade com você, nós dois acabaríamos conversando e isso não seria bom. Quando, alguns instantes depois, me dirigi por minha vez até a praça central da casa dos Waka Tauteri, avistei Davi Copenaua na penumbra, sentado numa rede, silencioso e sério. Estava assistindo compenetrado uma sessão de cura coletiva bem perto de um grupo de xamãs de sua região natal. Esses, no auge de sua exaltação, pareciam fazer tudo para impressionar seus anfitriões com a exuberante teatralidade de sua performance. Fiquei imediatamente impressionado com a beleza fascinante dos cantos, adornos e coreografias da suntuosa ópera xamânica no claro escuro das fogueiras. Depois de ter discretamente colocado o gravador num local estratégico, peguei a máquina fotográfica e comecei a tirar séries de fotos deslumbrantes sessão. A que eu estava assistindo pela primeira vez. Disparava seguidamente o flash, e a cada vez seus raios ofuscantes pareciam congelar os xamãs em cenas segmentadas na escuridão da casa coletiva. Pouco depois, Davi Copenaua, que tinha se aproximado de mim sem alarde, me fez tomar consciência da agressividade e inconveniência de meu frenesi de registro com algumas frases definitivas. A gente do rio Tootobe tinha sido convidada a uma festa reahu pelos Waka Tauteri e estava instalada na casa deles. Faziam dançar juntos os seus espíritos Shapire. Nesse momento eu ouvi e pensei: por que ele não para de tirar fotos com todos esses clarões? Não é nada bom. Então cheguei perto de você pela primeira vez e disse: pare de pegar a imagem desses homens que estão virando espíritos. Os Shapire deles estão aqui, ainda que nem você, nem eu possamos vê-los. Você vai emaranhar seus caminhos e eles vão se perder. Assim foi. Eu ainda era jovem naquele tempo, mas já trazia os espíritos no pensamento. Por isso eu quis proteger os xamãs falando com você daquele jeito. O choque inesperado dessa intervenção desfez na mesma hora em mim os preconceitos que até então turvavam nosso encontro. Davi Copenaua, intérprete da FUNAI, índio pretensamente aculturado, a mostrar-se tão atento ao trabalho dos xamãs, me relegava jovem etnólogo aprendiz, supostamente defensor da autenticidade cultural ameríndia, o lugar de mero turista desrespeitoso. A demolição brutal de meus estereótipos dissolveu minha soberba etnográfica e me permitiu perceber, pela primeira vez, o esforço inédito do meu interlocutor para produzir um pensamento que articulasse os dois mundos entre os quais ele transitava sem cessar. Diante de minha reação de constrangimento e de meu interesse por suas palavras, ele então começou a expor para o meu governo alguns rudimentos de saber xamânico. A aula improvisada em português, apesar de breve, bastou para que eu vislumbrasse um universo de enorme riqueza e complexidade intelectual que minhas competências linguísticas em Yanomami só me permitiriam começar a abordar anos mais tarde. Depois disso, cruzei com Davi Copenaua em campo várias vezes ao longo da Perimetral Norte, em 1978 e 1979, e em sua região natal em Tootobe, onde passei 6 meses em 1981. Minhas prevenções em relação a ele tinham se desfeito e eu passei, ao contrário, a me empenhar em conquistar sua amizade e confiança. Ele, por sua vez, embora tivesse começado a falar comigo com mais liberdade, mantinha ainda alguma reserva. Seu retraimento foi diminuindo aos poucos no início da década de 1980, primeiro por influência de vários Yanomami com quem eu mantinha relações de amizade desde 1975, mas também
porque ele estava cada vez mais intrigado com o trabalho político da CCPY em prol do reconhecimento legal do território Yanomami. Foi assim que, em 1983, durante uma estadia em Boa Vista, ele finalmente resolveu superar com ousadia a conversa xenófoba dos militares da FUNAI e tomou a iniciativa de visitar a sede da ONG na capital de Roraima, no capítulo 14. O gesto, precedido por uma cuidadosa observação de seus futuros interlocutores e amadurecido numa longa reflexão, já permitia pressagiar a enorme sagacidade, ao mesmo tempo audaciosa e ponderada, que sustentaria mais tarde toda a carreira etnopolítica de Davi Copenaua. Ele tinha então 27 anos e era pai de um primeiro filho nascido no ano anterior. Acabara de começar a iniciação xamânica que seu sogro tinha decidido dispensar a ele. Capítulo 5. Diante do interesse que demonstrou pelas atividades da CCPY, a ONG apoiou, em julho de 1983, sua participação numa assembleia da primeira organização indígena do Brasil, a União das Nações Indígenas, UNE, fundada alguns anos antes, capítulo 17. Seguiram-se várias reuniões do mesmo tipo. A Associação de Davi Copenaua, a campanha da CCPY pela demarcação e homologação das terras Yanomami foi se consolidando, para desembocar numa série de viagens internacionais importantes. A partir de 1989, capítulos 18 e 20, a CCPY era então coordenada por Cláudia Andujar, a partir de São Paulo, epicentro da mobilização pró-indígena na época. As atividades dessa ONG, que criamos em 1978, tinham se intensificado ao longo da década de 1980, tanto no plano da defesa legal dos direitos territoriais Yanomami, como no da denúncia das dramáticas consequências sanitárias da corrida do ouro que devastava a região, capítulos 15 e 16. No entanto, para além de minha participação na política da CCPY que o apoiava, foi sobretudo a partir de nossa convivência e trabalhos conjuntos na terra Yanomami que minha amizade por Davi Copenaua se aprofundou nessa época. Entre 1985 e 1987, passei a hospedar-me regularmente na casa coletiva de seu sogro, perto do posto da FUNAI de Demini, pelo qual Davi Copenaua tinha assumido a responsabilidade a partir de 1984, capítulo 14. Essa comunidade, o Atoriqui, congregava os sobreviventes do mais isolado dos grupos do alto do rio Catrimani, que eu tinha encontrado durante meu primeiro campo, em 1975 e 1976. Seus moradores me conheciam bem e até hoje tenho lá meus amigos Yanomami mais próximos. Mas além dessas estadias regulares em Matoriqui no final da década de 1980, junto com Davi Copenaua, seus parentes e afins, creio que duas situações de engajamento conjunto particularmente intensas reforçaram nossos laços de modo decisivo no início da década de 90. A primeira foi nossa estreita colaboração na implementação de um programa de assistência sanitária da CCPY em sua região natal do Rio Tootobe, a partir de novembro de 90. Trabalho realizado em paralelo com uma luta contra a influência nefasta dos missionários da New Tribes Mission na região. A segunda foi nossa colaboração com o inquérito da Polícia Federal e do Ministério Público em 1993 na apuração do massacre de Hashimu, no qual 16 Yanomami, na maioria mulheres, crianças e idosos, foram assassinados com selvageria por garimpeiros entre o Alto Orinoco, na Venezuela, e o Alto Mucajaí, no Brasil. Foi assim, no decorrer de diferentes episódios que marcaram a luta em defesa dos direitos Yanomami nas décadas de 80 e 90, que se formaram entre Davi Copenaua e mim a estima e a cumplicidade que constituem a base do projeto que desembocou na redação deste livro. Em 1991, numa entrevista concedida a Terry Turner, responsável por uma missão de investigação da American Anthropological Association, AAA, sobre a situação dos Yanomami no Brasil, ele descrevia sua concepção do papel dos antropólogos assim: só há 2 antropólogos que nos apoiam. Um que não é brasileiro, chamado Bruce Albert, e uma outra chamada Alcida Ramos. Esses antropólogos vieram nos ajudar.
Deram-nos seu apoio, escrevendo relatórios e divulgando-os. Bruce fala nossa língua e nos ajuda muito. Apreciamos o que ele faz. Ele trabalha para os Yanomami, ajuda os Yanomami e divulga muitas notícias a respeito de sua situação. Bruce visita a nossa região Yanomami orientais e Alcida vai para Awaris, Yanomami setentrionais. Quando eles chegam às comunidades onde ficam, os Yanomami contam a eles o que está acontecendo. Aí, Bruce e Alcida escrevem o que escutaram e mandam para os jornalistas, para que os outros brancos também fiquem sabendo. Assim é. Para isso são necessárias pessoas valentes, antropólogos corajosos que não se contentam em fazer a pesquisa e depois ir embora. Nós, índios, precisamos de antropólogos que tenham coragem, antropólogos que falem nossa língua. Precisamos de antropólogos que venham nos trazer notícias do que os brancos estão fazendo, do que o governo está dizendo, do que os governos estrangeiros estão dizendo. As aventuras de um manuscrito. No final da década de 1980, uma corrida do ouro sem precedentes devastava as terras Yanomami. Davi Copenaua estava profundamente abalado pela verdadeira catástrofe epidemiológica e ecológica de que seu povo era vítima e que lhe parecia anunciar seu iminente desaparecimento. Ele tinha começado a elaborar com seu sogro e mentor, grande homem de Watoriki, uma profecia xamânica sobre a fumaça do ouro, a morte dos xamãs e a queda do céu. Mas eu ainda não sabia nada a respeito. Minha entrada na área, como a de todos os meus colegas brasileiros, havia sido novamente proibida entre meados de 1987 e dezembro de 1989, pelos militares favoráveis à invasão garimpeira naquela região da fronteira. Era muito difícil naquele momento me comunicar com Davi Copenaua. No entanto, em 24 de dezembro de 1989, ele deixou para mim uma mensagem gravada em 3 fitas durante uma rápida visita a Brasília. A gravação foi feita em circunstâncias singulares. Davi Copenaua estava hospedado na casa de Alcida Ramos. Tinha acabado de assistir uma reportagem da TV Globo sobre o avanço dos garimpeiros pela terra Yanomami. Os jornalistas mostravam a considerável extensão de suas escavações ao longo dos rios e igarapés das terras altas da região, que devastavam sistematicamente. Chocado com as imagens de depredação apocalíptica do centro histórico do território de seu povo, Davi Copenaua permaneceu mudo e pensativo por um bom tempo. Por fim declarou em tom grave em português: "Os brancos não sabem sonhar, é por isso que destroem a floresta desse jeito." Alcida Ramos, a quem devo esse relato, sob o impacto da afirmação enigmática, propôs a ele que gravasse para mim, em Yanomami, suas reflexões acerca do que acabara de ver. Eu estava então na França, para as festas de fim de ano, e logo voltaria para Brasília, onde morava havia 2 anos. Através dessa gravação, Davi Copenaua quis me transmitir seu testemunho sobre a situação trágica dos Yanomami e me lançar um apelo. Fez em sua língua um relato angustiado das doenças e mortes, das violências e estragos provocados pela cobiça desenfreada dos garimpeiros. O relato era entrecortado por reflexões xamânicas tiradas das sessões realizadas com seu sogro em Watoriki. No final, pedia que eu ajudasse a divulgar suas palavras e lhe desse apoio para implantar com urgência um programa de saúde em sua terra. A gravação dessa mensagem me parece ser, retrospectivamente, o evento fundador que selou entre nós o pacto político e literário que deu origem a esse livro. A partir de janeiro de 1990, comecei a acompanhar equipes da ONG francesa, médicos do mundo no Alto Rio Mucajaí, depois, mais para o final do ano, na região do Rio Tootobe, equipes de saúde da CCPY, dessa vez ao lado de Davi Copenaua. Em fevereiro, tínhamos começado a trabalhar em Brasília, ao longo de 4 horas de conversas, os temas de sua mensagem do Natal de 1989. No começo de março, fizemos juntos em São Paulo uma entrevista em Yanomami filmada que condensava esses temas de modo a poder garantir-lhes uma maior divulgação. O texto da entrevista foi traduzido para o português e amplamente difundido no Brasil pelo Movimento Civil Ação pela Cidadania, APC, mobilizado na ocasião em defesa dos Yanomami. Traduzido para o francês, foi mais tarde comentado com eloquência por Claude Lévi-Strauss no prefácio do número especial da revista
Etnis, dedicado ao 5º centenário da conquista. Seus principais assuntos foram igualmente retomados em inglês na entrevista que Davi Kopenawa deu ao representante da Comissão de Investigação, da AAA, publicada na revista cultural Survival Quarterly. O impacto da divulgação desses primeiros ensaios políticos xamânicos a 4 mãos fez com que ambos nos dessemos conta do potencial dessa colaboração discursiva em prol da causa Yanomami. Acarretou também uma profunda modificação na natureza de nossos diálogos etnográficos ocasionais, já que Davi Kopenawa então me pediu para ir além de meus trabalhos de pesquisa costumeiros e ajudá-lo a transformar suas palavras em um livro. No decorrer de 1991, as bases de nossa colaboração já tinham sido acordadas e ele fez questão de torná-la pública em entrevista que deu ao representante da AAA em Boa Vista. Estou trabalhando com Bruce Albert para ele escrever O Saber dos Xamãs Recebem de Omama e fazer dele um livro para que todo mundo possa conhecê-lo. Seguiram-se numerosas sessões de gravação, de conversas em meio à corrida de obstáculos políticos do início da década de 90, nos mais variados ambientes entre escritórios de ONGs e acampamentos na floresta, casas Yanomami e corredores de ministérios, Boa Vista, Totobi, Brasília e Uatoriqui. Terminei no começo de 1993, a toque de caixa, a redação de um primeiro manuscrito a partir de mais de 500 páginas de transcrições, 43 horas de gravação. Publiquei um primeiro comentário a respeito desse trabalho inicial num número especial da revista Le Homme, dedicado à Amazônia. Mas esse primeiro esboço, escrito às pressas e tratando fundamentalmente do choque dos anos da Corrida do Ouro, me parecia insuficiente para fazer justiça à complexidade do pensamento de Davi Kopenawa e ao caráter excepcional de sua personalidade. Resolvi então retomar o trabalho sobre esse primeiro manuscrito para adensar os principais temas dos depoimentos originais de Davi Kopenawa com nossas gravações, suprir eventuais lacunas e esclarecer determinados pontos cronológicos, biográficos ou etnográficos. Iniciei ao mesmo tempo pesquisas documentais complementares que forneceram a matéria de muitas das notas deste livro. Sobretudo, decidi abrir uma nova linha de entrevistas sobre sua vocação e iniciação xamânicas que estavam, evidentemente, na base de todas suas elaborações político-cosmológicas recentes. Para traduzir os novos materiais com a devida precisão, fui levado a retomar uma pesquisa aprofundada sobre o xamanismo Yanomami, tema que eu tinha apenas resvalado em meus trabalhos etnográficos anteriores, mais voltados para a organização social e ritual. A partir de então, as gravações se sucederam ano após ano, na medida de minha insaciável curiosidade e de meu gosto provavelmente excessivo pelo detalhe. Enquanto isso, para me manter fiel ao nosso acordo de divulgação, durante a segunda metade da década de 90, continuei publicando, conforme as demandas e os eventos indigenistas, várias traduções de trechos das falas de Davi Kopenawa. Estando eu ocupado com diversas atividades de consultoria e a realização de um novo projeto de pesquisa, esse material complementar foi registrado ao sabor de nossos encontros e transcrito com o mesmo rigor que o anterior. Mas de modo bastante irregular, resultaram daí, sem contar as notas documentais, mais de 600 novas páginas de transcrição, 50 horas de gravação que, juntando-se ao corpus anterior, me obrigaram a reformular completamente o manuscrito inicial. Devo admitir que a imensidão da tarefa começou a me parecer difícil de vencer. Cada vez mais imerso nas sutilezas intelectuais e poéticas da cosmologia Yanomami, eu não conseguia mais libertar-me do fascínio que exercia sobre mim a interminável sucessão de minhas conversas xamânicas com Davi Kopenawa a respeito do livro. Revirado e reverso do outro lado das coisas, como dizia Antonin Artaud, estava começando a correr o sério risco de naufragar num inacabamento crônico. Meu interlocutor e cúmplice suportou, ao longo de todos esses anos, com paciência heróica, confiança inabalável e generosidade fora do comum, todas as minhas dúvidas e perambulações pelos arcanos do manuscrito que parecia condenado a nunca chegar ao fim.
A cada encontro nosso, ele apenas pedia gentilmente informações sobre o andamento de meu trabalho. Ele me havia dito várias vezes que tentar conter em desenhos de escrita a infinita multiplicidade dos espíritos e a força de suas palavras, ainda que fossem poucas as que ele mesmo conhecia, insistia com modéstia. Era uma aposta arriscada. Devia estar, de certa maneira, reconhecido por eu ter aceitado fazer com ele aquele estranho experimento intelectual entre nossos mundos. Assim, com um sorriso gentilmente irônico, por vezes apenas recomendava, como que para dar a medida de sua indulgência, que eu tentasse não morrer antes de ter concluído meu trabalho. No final de 2000, encontrei em Paris Hervé Chandès, diretor da Fundação Cartier, por intermédio de Claude Andujar, cujas notáveis fotos dos Yanomami ele havia descoberto em 1998 na Bienal de São Paulo. Pouco depois viajamos juntos para a terra Yanomami por ocasião de uma grande assembleia na aldeia de Davi Copenaua. De nossas conversas surgiu o desafio de organizar uma série de encontros entre xamãs, artistas contemporâneos de diversas nacionalidades. Esses cruzamentos experimental de perspectivas procurava, em prol da casa Yanomami, tirar partido da célebre caracterização Levi-Straussiana na arte como último refúgio do pensamento selvagem em nossa sociedade. A exposição que daí resultou, Yanomami, l'esprit de la forêt, o espírito da floresta, ficou aberta em Paris entre maio e outubro de 2003. Publiquei no catálogo uma primeira versão do capítulo 4 de meu manuscrito, ainda inacabado. Durante a preparação dessa exposição, Hervé Chandès deu todo o seu incentivo para a finalização do livro, de que falamos várias vezes, e sua generosidade foi além, já que ele teve o gesto de me apresentar em setembro de 2003 ao diretor da ilustre coleção Terre Humaine, depois de ter-lhe enviado 2 capítulos de meu texto. O encontro inesperado com Jean Maullary na Normandia, em casa de Rie, terra de Madame Bovary, entre trenós de cães e a lembrança do enigma xamânico do sítio arqueológico siberiano da Allée des Baleines, foi decisivo de repente às voltas com um texto que tinha se tornado profuso e inextricável, estava diante de um personagem fora do comum, com 30 anos a mais que eu, que minha leitura febril das obras publicadas na coleção Terre Humaine aureolava de um prestígio quase mítico. Pareceu-me providencial que ele mostrasse tanto interesse por meu manuscrito, e o encontro foi salutar. Retomei em seguida meu trabalho de escrita com dedicação, já impressionado com a impetuosidade aristocrática daquele homem de ciências, letras e aventuras. Fui descobrindo também, em nossas conversas subsequentes em Paris e Dieppe, uma personalidade calorosa e visionária, intimamente transformada pela metafísica dos Inuit e profundamente engajada ao lado deles havia mais de meio século. A solidão do trabalho de campo, a amizade dos xamãs e um certo gosto pela rebeldia instauraram entre nós uma cumplicidade que, para mim, assumiu a forma de uma verdadeira maiêutica. Assim, foi graças aos conselhos entusiastas de Jean Maullary e à sua profunda sagacidade que consegui encontrar o centro de gravidade narrativo de minhas conversas com Davi Copenaua. Sutil intermediário entre mundos e saberes, ele acabou conseguindo guiar minha aventura da escrita xamânica a bom porto. Meu texto labiríntico pôde, assim, finalmente encontrar uma forma e uma arquitetura que me satisfazem, se não como texto definitivo, ao menos como uma versão aceitável, como escreveu Jorge Luiz Borges. O conceito de texto definitivo só pode decorrer de religião ou de cansaço.